Meus queridos, vocês já ouviram falar na história dos 40 mártires do gelo? Meu grupo ouviu, que eu contei no meu grupo de comunhão na quinta-feira passada. Os 40 mártires do gelo. Vários pais da igreja, os antigos, né? Aqueles antigos líderes da igreja, mestres da igreja, contaram esta história, que aconteceu no início do quarto século da nossa era. E é uma história tão comovente e também tão encorajadora para a gente, que no dia do martírio, no dia que marcou o martírio desses 40 irmãos, 40 soldados do exército romano, a igreja celebrava, lembrava desses irmãos, comemorava esse dia. Então, tudo começou quando o imperador Licínio exigiu que as tropas sacrificassem a sua imagem. O governador, então, de uma região o nome dele é Agrícola, ele levou, então, esta mensagem a uma tropa que estava lá, onde agora é a Turquia, Sevaste, o nome do lugar, atual Turquia, e com essa ordem de Licínio, que os soldados deveriam sacrificar, deveriam adorar o imperador. Isso não era novo no Império Romano. Vários imperadores exigiram isso. Mas ali tinham 40 soldados crentes. E eles se recusaram a oferecer, então, culto ao imperador. Os seus superiores tentaram tirar isso da ideia deles. E até dizendo do constrangimento que eles causariam, então, os seus próprios amigos, que teriam que torturá-los. Então, os próprios companheiros de farda tiveram de prender, então, eles se mantiveram firmes, e açoitar cada um dos seus companheiros. Então, eles levaram para um lugar assim, para fora de onde eles estavam, e estava congelado o lugar, havia gelo, e colocaram os 40, aqueles irmãos, tiraram a roupa deles e começaram a açoitá-los com um chicote, com pontas metálicas. E o sangue deles, então, escorria e fazia aquele contraste no gelo, né? O branco do gelo com o sangue dos nossos irmãos. Em meio ao sangue sobre o branco da neve e aos gemidos de frio e de dor, os soldados que espancavam seus próprios companheiros deixaram o local do açoite sem que nenhum dos 40 cristãos voltasse atrás em sua decisão. Depois de algum tempo, Agrícola ordenou que os 40 fossem presos em suas masmorras até que Lísias, o comandante daquela legião, chegasse a Sevaste. Quando Lísias chegou, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para a lagoa do lado de fora. Então, levou para a lagoa com a água geladíssima, né? E aqueles irmãos, então, eles foram para a lagoa porque se recusaram a adorar o imperador. E alguns soldados gritaram: somos soldados do Senhor e não tememos a nada. O que é morrer, se não entrar na vida eterna? Cantemos, irmãos. E eles começam a cantar. Perplexo, Agrícola viu seus guardas puxando uma canção e correram para o lago congelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiras com água quente, para que aqueles que abandonassem a Cristo, né, estão lá morrendo, agonizando, pudessem entrar naquelas banheiras para se salvarem. Alguns soldados gritavam uns para os outros, dizendo que eles não saíssem de lá. Naquela hora, um dos 40 que estavam no lago saiu correndo em direção a uma das banheiras aquecidas. Ajudado por soldados que estavam do lado de fora, mergulhou numa banheira quente e morreu instantaneamente por causa do choque térmico.
um guarda, que estava do lado de fora, comovido com a fé daqueles irmãos, e ele relata que ele teve uma visão, que ele via alguém como se dando roupas para eles, aquecendo. Esse soldado, ele relata isso para o seu superior. Eu estou vendo alguém com eles. Tem alguém lá com eles. Nós não estamos vendo ninguém. Está tudo muito nublado. Falando, tem alguém lá com eles, cuidando deles. E esse guarda, ele sai de onde ele está e ele entra na água gelada para estar com aqueles irmãos. Na manhã seguinte, Agrícola foi avisado que havia 40 soldados mortos dentro do lago. E mais um morto quando quis escapar do lago. Ordenou que seus corpos fossem tirados do gelo e queimados. As cinzas deveriam ser jogadas em um rio que passava ali perto. Então, algo inusitado aconteceu. O responsável por jogá-los no fogo percebeu que um deles estava aparentemente vivo e gritou: "Ei, temos um vivo aqui, é Melito. Coitado, ele é apenas um garoto." Outro soldado disse: "É um garoto aqui do local. Veja, lá está a mãe dele." O soldado acenou para sua mãe, para a mãe de Melito, e pediu que ela se aproximasse. Ao chegar perto, disse para ela: "Escuta-me, leve seu garoto para casa, salve-o, nós iremos olhar para o outro lado." A mulher, profundamente triste, vendo seu filho aparentemente morto, respondeu, repreendendo-os: "Que conversa é essa? Vocês querem privá-lo do seu prêmio eterno? Eu nunca deixaria isso acontecer." À medida que os corpos dos mortos eram colocados sobre uma espécie de vagão que os levaria para a fogueira, sua mãe fez toda a força para levantá-lo, fazendo com que o seu filho se juntasse aos demais crentes. Chorando muito, a mãe disse: "Vá, filho, vá para o fim dessa jornada com seus companheiros, a fim de que você não seja o último a se apresentar diante de Deus." Um dos guardas bateu com as mãos na cabeça, olhou para cima e disse: "Cristãos, eu simplesmente não entendo." Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja que eu me referi, disse ter conhecido alguns homens bastante idosos que foram companheiros dos bravos 40 mártires. Então relata, essa história foi passada depois, né? Nosso martírio, queridos, é morrer diariamente sem derramamento de uma gota de sangue. Nós vivemos num país, como o pastor Fernando falou hoje, né, ressaltou bastante, a perseguição, lá falou do primeiro século da perseguição, e nós vivemos num país livre, né? Livre. Não é esse tipo de perseguição que nós enfrentamos, né? É chamada de perseguição branca. Essa aqui é a vermelha. É a perseguição de sangue. É o morrer para este mundo, para o pecado, para as nossas próprias vontades, que consiste no nosso martírio. Vivamos como crentes dispostos a dar a própria vida em sacrifício a Cristo, a fim de que a luz e a graça do Senhor resplandeçam mais e mais através de nós. Fato que eu queria lembrar nessa noite para vocês é que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por Ele. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a sua vida por Ele. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E eu quero fazer 5 ou 6 perguntas para o livro. E eu quero a ajuda de vocês. Então, fiquem com as suas Bíblias abertas. Livro do profeta Isaías. Isaías, ele profetizou no reino de Judá, no reino do sul.
Ele foi um importantíssimo profeta. O livro dele, do capítulo 1 ao capítulo 39, é uma repreensão de Deus ao seu povo, o povo vivendo em pecado, e Deus falando, entristecido, e Deus falando da sua tristeza por causa do pecado do povo, Deus denunciando o pecado do povo. A partir do versículo 40, nós temos a parte evangélica do livro, chamada de evangélica, onde Deus então chama o povo, fala das boas novas, do evangelho, chama o povo para o arrependimento. E Isaías 53 está nesse contexto. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Querido, nos ajude nesse breve tempo que temos a entendermos a palavra do Senhor. E pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é a verdade, que ela traga vida espiritual para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e traga transformação para aqueles que já se arrependeram deles. No nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é citado 7 vezes no Novo Testamento, de maneira assim direta, mas ele é aludido, existem referências rápidas dele mais de 20 vezes no Novo Testamento. Isaías escreveu esse texto 700 anos antes de Cristo.
Muito tempo, não é? 700 anos antes de Cristo, Isaías escreveu. E eu tenho algumas perguntas para o texto, e a primeira pergunta é: de quem Isaías está falando? Essa é a primeira pergunta. Nós sabemos. De quem? Quando a gente olha lá para Atos capítulo 8, aquela história do eunuco, que lia exatamente esse texto, numa carruagem, Filipe estava ali próximo a ele lia o livro do profeta Isaías, exatamente versículos 7 e hoje. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Então nós sabemos que esse texto está claramente falando de Jesus. 700 anos antes, e com tanta precisão. Os verbos que Isaías coloca, ele coloca, você vai observar, os verbos estão no passado, como se isso tivesse acontecido, mas não, era algo que aconteceria. João, capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O texto fala da rejeição do Messias, do servo do Senhor. Começa João contando o Evangelho de João, 700 anos depois, que Jesus foi rejeitado. Lá em João capítulo 12, 37 e 38, diz o seguinte: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Esse texto fala sobre Jesus. A morte de Jesus não foi um acidente. Já estava na agenda de Deus desde a eternidade. Cristo nasceu para morrer. Jesus sabia que esta era a sua missão, e ele prosseguiu resolutamente, como um rei que caminha para a sua coroação. Esse texto, então, fala de Jesus. A segunda pergunta para o texto é: quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Tem que olhar para o texto. Será que foram os judeus? Será que foi Judas, o traidor? Será que foi o Sinédrio? Será que foi Pilatos, Pôncio Pilatos, o Império Romano, desculpa? Será que foi aquela multidão enfurecida que gritava: crucifica-o, crucifica-o? Quem levou Cristo à cruz? Olha para os versículos de 4 a 6. Eu vou destacar para vocês. Diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E lá no final do versículo 6 diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lá no versículo 8 diz: pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Versículo 12: pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu por transgressores. Então,
Nosso pecado levou Jesus à cruz. Ele morreu por nós. Por que Jesus morreu? Sofreu tanto? Pelos nossos pecados. Temos duas lições aqui. A primeira, que a gente não cansa de dizer, é que o pecado, ele é muito grave. Porque se não havia outro modo de Deus salvar a humanidade perdida, então, a não ser a cruz, então nosso pecado é algo muito terrível. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que o amor de Deus é maior do que o nosso pecado. Quem levou Jesus à cruz? Então nós aprendemos aqui, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Mas só os nossos pecados? Versículo 6 diz que o Senhor fez cair sobre ele. O versículo 10 diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta de culpa. Nós aprendemos então que Jesus foi para a cruz pela vontade do seu próprio Pai. O Pai que amava o Filho, muito o Filho, o Pai lançou sobre ele as nossas iniquidades. A ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo. Deus não poderia nos perdoar simplesmente passando a mão por cima dos nossos pecados. Para Deus não lançar eu e você no inferno eterno, Ele puniu no seu Filho o meu e o seu pecado. Deus esmagou o seu Filho para não esmagar a gente. Quem levou Cristo à cruz? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O seu próprio Pai o entregou por amor a nós. Mas o versículo 4 diz que certamente Ele tomou sobre si. E diz também que e sobre si levou. Então, Jesus foi à cruz voluntariamente, espontaneamente. Foi da vontade dele. João capítulo 10, de 7 a 18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então Jesus, ele deu a sua vida. Não foi assim, Jesus não foi vítima indefesa da violência humana. Ele não morreu porque ele era fraco e ele era incapaz de se defender. Não, ali estava o Criador de tudo, dos céus e da terra. Bastava uma palavra para ele destruir o mundo criado. Não só a cidade de Jerusalém, onde ele foi crucificado, mas o mundo, bastava uma palavra. 12 legiões de anjos estavam prontas para socorrer, intervir e destruir aqueles assassinos. Mas ele não fez, ele se entregou voluntariamente. Terceira pergunta para esse texto é: que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Olha para o versículo 3. Diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então Jesus sofreu desprezo. Você já foi desprezado alguma vez? Foi bom? O desprezo, rejeição, você foi rejeitado alguma vez, disseram aqui você não entra, te expulsaram de algum lugar, botaram você para fora. Jesus foi rejeitado, repulsa, como se tivesse nojo dele, humilhação,
Nunca homem algum foi mais rejeitado do que Jesus Cristo. Ninguém se humilhou mais, ninguém foi mais humilhado do que Jesus, porque ninguém veio de tão alto, ele veio dos altos céus. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, as pessoas viravam o rosto para ele. Você já passou na rua e alguém virou o rosto, te viu e virou o rosto? Foi bom isso? Você já estendeu a mão para uma pessoa e a pessoa se recusou a pegar na sua mão? Jesus enfrentou pior do que isso. Rejeitado pelos seus próprios irmãos, a sua própria família, os irmãos não criam nele. Um dos seus apóstolos, amigo, andou com ele, viu os milagres, sabia que ele era, traiu Jesus. Você já foi traído? Jesus experimentou isso. E ele foi rejeitado pelo seu próprio pai. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela cruz, suspenso, na cruz, é como se a terra dissesse, nós não queremos você, nós rejeitamos você. E ele suspenso, e como se Deus dissesse, eu também não quero você. Por quê? Porque Jesus estava carregando os nossos pecados. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus sofreu terríveis torturas físicas. A melhor pessoa desse mundo. Ninguém como Jesus. Cuspiram nele, bateram nele, feriram ele. Colocaram uma coroa de espinhos terríveis sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça. Zombaram dele, se ajoelharam e zombaram. Chicotearam ele, com um chicote, como daquele soldado dos 40, um chicote terrível, que dilacerava, rasgava, o chicote rasgava a carne, e cada chicotada aprofundava mais os sulcos no corpo de Jesus. Depois ele foi colocado, pendurado naquela cruz. Jesus fez-se pecado por nós, ou seja, ele assumiu a dor, o peso do pecado de cada um. Quando foi crucificado e morto, padecendo a morte mais vergonhosa e mais dolorosa que havia. Somente um criminoso era crucificado. E Jesus não somente foi morto, mas morreu numa cruz, enfrentando toda a vergonha, humilhação e dor, que nós não conseguimos dimensionar o tamanho do sofrimento. Ninguém é capaz de retratar o real sofrimento de Jesus. Jesus sofreu agonias indescritíveis. Uma pessoa, uma testemunha da época, diz que a crucificação é a mais cruel de todas as punições. Um historiador diz que a crucificação não era apenas a mais dolorosa das mortes, mas também era considerada como a mais humilhante. O condenado era despido e permanecia exposto assim em sua agonia. A dor do Filho de Deus foi tão grande que o universo inteiro entrou em convulsão. Mateus escreveu, o evangelista diz, então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Marcos escreveu a mesma coisa, e aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas. E Lucas, doutor Lucas, e já era cerca de meio-dia quando trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera o seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Quarta pergunta: como Jesus reagiu a tudo isso? Ele sem pecado, inocente, levando as nossas culpas, como Jesus reagiu a tudo isso? O versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu
a sua boca. Jesus não reagiu com ira, ele não fez ameaças e ele não se vingou. Na verdade, ele intercedeu pelos seus inimigos. Ele pediu por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quinta pergunta, qual é a recompensa de Jesus por tudo isso? Versículos de 10 a 12 vai falar sobre isso, que ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, vai falar sobre isso. Vai dizer aqui nesses versículos que ele resgatou um povo para Deus. Qual é a recompensa de Jesus? Ele resgatou para Deus um povo, e Deus deu esse povo para Jesus. Cadê a recompensa? Queria ter um espelho aqui agora, bem grande, para que você se visse. E você é a recompensa dele. Você é a recompensa do trabalho. A igreja é a recompensa do trabalho do Senhor Jesus. É o prêmio. Jesus morreu para nos resgatar. E uma vez livres dos nossos pecados, nós somos a recompensa dele. Lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, presta atenção, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Foi proposta a alegria de ter um povo, de ser o rei deste povo, de ser amado por esse povo, de viver eternamente com esse povo. Ele ressuscitaria, e esse povo também ressuscitou com ele, de certa maneira, e de maneira literal, nós também ressuscitaremos e estaremos com o Senhor para sempre. Eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: a morte de Cristo por nós foi a maior expressão do amor do Pai por nós. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Paulo escreveu o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A cruz não foi o fim do ministério de Jesus, não foi o fim da sua vida. A cruz não simboliza a morte de Jesus. A cruz não simboliza a derrota de Cristo. A cruz, queridos, é o triunfo. A cruz é o maior sinal de vitória. A morte de Jesus significa vida para nós. Jesus venceu a morte. E nós venceremos também. A última pergunta é a seguinte. Está no versículo 1, na própria Bíblia. Quem creu em nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? Isaías está falando que essa foi a pregação, essa é a boa nova, que Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores, e pecadores que se arrependem, creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, se voltam para Deus, eles são salvos. Essa é a pregação do Evangelho. Quem creu na nossa pregação? No Novo Testamento, Jesus foi rejeitado. Esse Evangelho foi pregado no primeiro século, e os próprios judeus, o próprio povo de Deus, rejeitou a mensagem do Evangelho. E a minha pergunta é para você, que ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus: o que você vai fazer com essa mensagem? Não existe outro meio para você ser salvo, a não ser nos méritos de Jesus. Entrar para a igreja não salva. Dar dinheiro para a igreja não salva.
Frequentar igreja não salva. Dar esmolas, ser uma pessoa boa, generosa, não salva. Quem salva é Jesus. É você, pela fé, confiar em Jesus para a sua salvação. Se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para a sua salvação. Não existe um outro meio de você se reconciliar com Deus, a não ser por meio desse sacrifício de Cristo Jesus. Anunciado desde o período do Antigo Testamento. E que brilhou intensamente no primeiro século. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por Ele. E aí volta para nós. A questão para nós, é o seguinte, que tipo de vida cristã nós vivemos? E será que a nossa vida tem honrado o sacrifício de Cristo? Essa é a questão. Será que nós somos fiéis a Deus? Essa é a questão. Até que ponto nós somos leais, somos fiéis a Deus? Essa é a questão. Aqueles 40 mártires, eles foram fiéis até a morte. Preferiram morrer a negar a Cristo, preferiram morrer a desonrar a Cristo, preferiram morrer a se ajoelhar a ídolos. E hoje, pastor Fernando, quando o irmão falava sobre o apóstolo Paulo, eu lembrei do relato, irmão Milne, de uma cena. Alguém imaginou assim, como foi o sacrifício do apóstolo Paulo? A gente está vendo abandonado, numa prisão, numa masmorra, insalubre, né? Fria, como você colocou, e sem os amigos, só Lucas estava com ele. E aí alguém diz o seguinte: posso imaginar a cena do dia do martírio do apóstolo Paulo, do maior missionário que esse mundo já teve. Carrasco recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro, munido de uma tocha de fogo com um pesado molho de chaves, atravessa longos corredores escuros e gelados, abre uma pesada porta de ferro e grita com voz cavernosa: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Do fundo da cela, o velho apóstolo, que trazia as marcas de Cristo no seu corpo, e paz, uma paz transcendente na sua alma, responde com firmeza: sou eu estou aqui. Paulo é acompanhado e sai da masmorra, atravessando o corredor da morte. Depois de uma longa caminhada, chegam ao lugar do patíbulo. Antes de colocar a cabeça de Paulo no tosco cepo de madeira para decepá-la com uma guilhotina romana, o capataz da morte lhe dá a chance de proferir suas últimas palavras. Esperando que o velho prisioneiro soltasse algum gemido de dor ou algum grito de revolta ou desespero, Paulo, de forma imperturbável, com alegria na alma, ergue ao céu a sua última doxologia, a sua última palavra de louvor a Deus. Ao Senhor Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. A guilhotina afiada, impiedosa e implacável, desce. Faz tombar na terra aquele príncipe de Deus. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se Jesus deu a vida por nós, isso é um fato, nós devemos dar a nossa vida para Ele. E se um dia for necessário, dar a nossa vida por Ele. Que o Senhor nos ajude. Amém. Essa palavra de hoje, saímos de Romanos hoje, porque eu achei adequado trabalharmos esse texto, porque é um dia de ceia aqui na igreja.
E eu quero convidar 6 irmãos para nos ajudarem na distribuição dos elementos da ceia. Quando você tiver com o pão, você vai lembrar do corpo de Jesus, que ele foi doado. Ele deu corpo que ele doou por você. E quando você tiver com o cálice, com o vinho, você vai lembrar do seu sangue derramado no seu lugar.